Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, é com muito prazer que mais uma vez estamos juntos para meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Nós rendemos graças a Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. É Ele que tem nos dado força, prazer, alegria em nosso coração para meditar na palavra do Senhor Jesus. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, mais uma vez, vamos meditar na palavra de Deus que encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 5 e no versículo 24. Leamos a palavra de Deus. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Meus prezados, quando a Bíblia diz quem ouve a palavra, parece até que Jesus está dizendo que todos quanto apenas ouvir a palavra de Deus já é salvo. Mas esta palavra, ouvir, não está falando de um ouvir momentâneo. Está falando em um ouvir contínuo, em obedecer, é guardar a palavra de Deus. Não é apenas em ouvir, já está salvo, pode fazer tudo porque já ouviu a palavra, está ouvindo a palavra, mas o ouvir que Jesus fala para nós é guardar a palavra de Deus. Está falando de vida eterna, mas é para aqueles que ouvem continuamente. É para aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Na verdade, quem obedece a palavra, quem teme a Deus, ele sempre está ouvindo a voz do Senhor nosso Deus. Quantas pessoas que ouviram a palavra de Deus no passado, como foi o caso de Judas Iscariote, esteve com Jesus, ouviu a palavra de Deus, mas teve um fim terrível. E muitos outros que ouviram a palavra de Deus e não foram bem-sucedidos. Hoje também não é diferente. Quantos que ouviram a palavra de Deus e já morreram sem Deus, sem paz e sem salvação? Quantos que até apregoaram a palavra de Deus e hoje estão lançados no mundo da prostituição, no mundo das drogas, da criminalidade? Quantos? E quantos que estão ouvindo a palavra de Deus, dizendo que estão cultuando a Deus, reunidos nos cultos, mas não obedece a palavra de Deus? Então, o ouvir que Jesus se refere é para aqueles que guardam. É quem ouve e guarda os mandamentos de Deus. Então, este ouvir é para os que guardam, para os que obedecem. Não é apenas dizer que está ouvindo e fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus.
eu preciso a cada momento dar ouvido à voz de Deus. E dar ouvido à voz de Deus é obedecer a palavra de Deus. Os que amam a Deus ouvem e guardam a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que bem-aventurados que lê, os que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Então, não é apenas ouvirmos a palavra, mas guardar a palavra de Deus. Mesmo que alguém não saiba ler, mas se ele ouvir, se ele acreditar, se ele guardar a palavra de Deus, sem dúvida alguma, é um salvo na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, meus prezados, tenhamos o prazer de ouvir mais e mais a palavra do Senhor nosso Deus. Tenhamos o cuidado em ouvir a palavra de Deus e guardar os seus mandamentos. Tenhamos o prazer de dar ouvido à voz de Deus. Como é bom ouvir a palavra de Deus e guardar os seus mandamentos. Como é bom ouvir a palavra de Deus e estar sempre nos pés de Jesus. Temer a Deus, a Bíblia diz que é um dever de todo homem. Então, meus prezados, é bom que nós, a cada momento, tenhamos tempo para ouvir a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, para examinar as Escrituras, para ler a Bíblia Sagrada. E este é um dever de todos nós, examinar as Escrituras. A Bíblia diz que o homem erra por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Nós temos muitos motivos para examinar a Bíblia, para adorar a Deus através da sua palavra, para não cair em tantos erros que nós vemos, e principalmente nos últimos dias, em que as pessoas têm distorcido a Bíblia, para viver segundo os seus bens prazer, fazendo tudo que a carne pede, fazendo tudo que o mundo oferece. E na verdade, essas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não obedecem, é como que se ele não tivesse ouvindo a palavra de Deus, ou lendo as Escrituras Sagradas. É como que se ele não acreditasse em Deus. Não adianta apenas dizermos que somos cristãos, se nós não obedecermos a palavra de Deus. A Bíblia diz que nos primórdios dos tempos, a igreja primitiva, a conversa dos irmãos era falar do nome de Jesus. Isso é porque eles deram ouvido à palavra de Deus. Então, todos quantos deram ouvido à voz de Deus, têm tudo para acertar. Todos que acreditam, que dão ouvido à palavra de Deus, certamente não errarão o céu. Pois o próprio Jesus diz na sua palavra em São João 14,6, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Se nós seguirmos a Jesus, não vamos errar o céu, porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a porta. E todos aqueles que entrar por Cristo Jesus será salvo. Portanto, meus prezados, que não venhamos ser apenas daqueles que ouvem, mas não obedecem.
Que sejamos daqueles que ouvem a palavra de Deus e guarda os seus mandamentos. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esta é uma promessa de Deus para todos aqueles que ouvem e guardam as palavras do Senhor nosso Deus. Meus prezados irmãos, fiquemos com esta mensagem da parte de Deus. E que Deus em Cristo venha nos abençoar, nos ajudar a guardar os seus mandamentos. Muito obrigado, meus prezados. Até o próximo encontro. Deus abençoe. Amém.